A regência é a parte da gramática que trata das relações entre os termos de uma oração, verificando se o termo pede ou não complemento. No exemplo 1, nós amamos Maria. No exemplo 2, nós gostamos de Maria. No exemplo 2, gostar exige a preposição de. Quando o termo regente é um nome, temos regência nominal. Eles eram fiéis, né? Fiéis aqui é um nome, então aqui é um caso de regência nominal. Quando o termo regente é um verbo, temos um caso de regência verbal. Os amigos necessitavam, verbo, né, de apoio. É um caso de regência verbal. Para iniciarmos nosso assunto, vamos primeiro dar uma pequena revisada e um conteúdo ainda lá do segundo ano, né? O verbo intransitivo é aquele verbo que não... São os verbos que não pedem complemento. Lampião morreu, não precisa complemento. Eu posso acrescentar aqui um predicativo do sujeito Lampião. Lampião morreu feliz. Esse feliz se refere a Lampião, mas não é obrigatório. Também posso colocar uma adjunta adverbial, no caso aqui de lugar, né? Lampião morreu no mato, mas não fazem falta. O verbo transitivo direto, ele exige complemento, mas sem preposição obrigatória. Lampião comprou o quê? Balas, né? Balas é meu objeto direto, não tem preposição. Lígia ama Carlos. Lígia ama quem? Carlos. Né? Objeto direto, de novo, sem preposição. Existe também, né, pessoal, o verbo transitivo indireto, que exige complemento com preposição obrigatória. Lampião gosta. Gosta de quem? De Maria Bonita. Esse de Maria Bonita é o meu objeto indireto. E, para completar, existe também o verbo transitivo direto e indireto. Lampião ofereceu o quê? Flores. A quem? A Maria Bonita. Está aqui a preposição. Agora vamos ver aqueles verbos em que o uso popular está em desacordo com a norma culta, tá bom? Agradecer com preposição referente a pessoas. Sem preposição, ele é referente a coisas, tá? Agradeceu ao pai, pai é pessoa, então preposição aqui. Agradeceu o presente, presente é coisa, sem preposição. Chegar e ir exigem a preposição a e não a preposição em, como usualmente é usado, tá? Chegamos a Santa Maria e não chegamos em Santa Maria. Chegamos ao colégio ou à escola e não na escola. Vou ao banheiro e não no banheiro, tá, pessoal? Vamos acertar isso aí. Custar, no sentido de ser difícil, é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a mais uma oração infinita, né? Infinitiva. Custou ao aluno aceitar o fato. A brincadeira custou-lhe o emprego. Aqui o objeto indireto está na forma de pronome, né? Custou a ele. Implicar, no sentido de acarretar, é verbo transitivo direto. Sua atitude faltou o izinho aqui, tá? Implicará demissão. Morar, no sentido de residir, é verbo transitivo indireto e vamos usar a preposição em. Ele mora em São Paulo, ela reside em Araraquara. Morar e residir. Namorar é um verbo transitivo direto, não podemos usar o com, tá? A preposição com. É João namora Maria. Jamais João namora com Maria. Aí estaria errado. Obedecer ou desobedecer é verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Também, né, o filho obedece ao pai. Este verbo, ele aceita a voz passiva, apesar de ser verbo transitivo indireto. O pai é obedecido pelo filho. Verbo pedir é verbo transitivo direto para a coisa e verbo transitivo indireto para a pessoa. Maria pediu dinheiro ao pai. Pai é pessoa, então está aqui a preposição, tá, pessoal?
Maria pediu licença, licença é coisa, né? Então é transitivo direto, né? Não vai a preposição. Maria pediu ao pai que lhe emprestasse dinheiro, né? Pai aqui é pessoa, né? Então é verbo intransitivo. Repetindo, verbo transitivo direto para a coisa, verbo transitivo indireto para a pessoa. Pedir para, quando subentendido licença ou permissão, eu posso usar, tá? Pediu para sair. O para, porque está subentendido licença ou permissão. Preferir exige dois complementos, um sem e outro com a preposição a. Prefiro estudar a trabalhar. Não admite o antes nem palavra intensiva, mais. Tá? Então aqui, ó, dois exemplos errados. Prefiro antes cinema do que teatro. Totalmente errado. Prefiro mais estudar que trabalhar. Também está errado. Responder. Bom, é verbo transitivo direto quando o objeto direto é a declaração dada como resposta. Paulo respondeu que sim. Tá? Nesse caso, verbo transitivo direto. Preposição a quando se quer nomear a coisa ou a pessoa a quem se dá a resposta. O entrevistado respondeu a todas as perguntas. Coisa, né? Perguntas e coisa. Nunca respondeu a ele, pessoa. E para encerrar essa série, simpatizar é um verbo transitivo indireto e exige a preposição com. Simpatizei com aquela pessoa. Nesse caso, o verbo simpatizar não é pronominal, então não posso usar expressões tipo simpatizei-me com aquela pessoa ou não se simpatizou com ela e assim por diante. O verbo ser, a construção ser mais em é incorreta. Somos em 30 nesta turma. O correto é somos 30 nesta turma.